Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te contar as últimas informações do Tricolor, como por exemplo, que Paulo Calef já reconheceu nas suas redes sociais a derrota na eleição, parabenizou e fez um discurso muito propositivo para o novo presidente Odorico Roman, dizendo que agora ele tem a missão de recuperar o Grêmio que todos conhecem. Inclusive se deixou à disposição para que se algum integrante da chapa do Odorico se interessar por propostas que ele fez ao longo desse caminho, os projetos seriam cedidos e ele automaticamente, pensando no Grêmio, poderia trabalhar em conjunto ou de alguma maneira ajudar o Clube do Coração. Um discurso muito bacana, muito correto e nada belicoso do Paulo Calef e de extrema altivez pensando no próprio Grêmio. Mas a saída dele tem uma situação, uma repercussão. O nome do Benzema, que virou alvo até de disputa judicial para que se retirassem alegações como se ele estivesse tentando uma espécie de golpe eleitoral. Mas o nome dele era, sim, o Benzema. Só que o Benzema não deve ir para a arena, apesar do Dutra já ter aberto uma portinha para isso recentemente. Já te explico, antes te digo que esse vídeo é para Zapay, um aplicativo que vai te ajudar a pagar IPVA, licenciamento, multa ou qualquer restrição do teu carro, moto, ônibus ou caminhão. Na descrição, no primeiro comentário, tu encontra o link para baixar o app da Zapay. Eu te garanto que tu não vai te arrepender. No mínimo tu consulta se tem algum débito, uma multa que tu não viu e alguma coisa para pagar. E dá para colocar até um push, uma notificação, ó. Uma multa apareceu, os caras te notificam dizendo, opa, tem que pagar aqui. E dá para pagar em 2 vezes no cartão e tem meu código promocional JBFilho20 que te dá 20% de desconto nas taxas desse pagamento, beleza? Gente, vamos lá. Primeira questão aqui é que o nome que o Calef dizia, grande estrela mundial, aquele cara de repercussão era o Benzema. A gente já mais ou menos falou isso aqui no canal, mas só para deixar bem claro. Este era o nome maior que o Suárez, que acabaria a eleição e que ele estava tentando fazer a contratação. Algum tipo de contato aconteceu, nós não temos mais informações se de fato avançaram. Mas era o nome que inclusive aquele torcedor lá atrás disse para o Calef, dizendo, olha, se for o Benzema, é Masterclass. E o Calef disse, printei o teu nome, se fechar a contratação e se eu for eleito, tu vai ser convidado, eu vou te acionar. Era o Benzema. Pois bem, ninguém tem informação do quanto que essa negociação avançou, embora o Calef não tenha motivos para duvidar, ele deve ter procurado informações, o Benzema está com um contrato encerrando agora aqui. Mas os valores são estratosféricos e a imprensa europeia está dizendo que o Benzema deve ir ou para o Lyon, ou renovar o seu contrato com a Al Ittihad. Há informações, inclusive, da imprensa francesa, de que o Benzema pediu para o Deschamps, técnico, ex-jogador e ex-técnico da França, campeão do mundo em 98, campeão em 2018 com a França, o Deschamps teria sido convidado pelo Benzema para tentar ser ele o técnico do Al Ittihad e isso poderia lhe fazer permanecer por lá. Se ele não permanecer, deve ir para o Lyon, onde encerra sua carreira no clube que o projetou para o cenário mundial. Então o Benzema, impossível vir para o Grêmio no momento. Embora, eu preciso te colocar aqui que isso aconteceu, eu já trouxe no outro vídeo, só estou pincelando aqui a informação, o Antônio Dutra Júnior disse abertamente, olha, se eles nos entregarem algo concreto e que seja viável contratar, nós vamos dar um mérito para eles e vamos contratar o Benzema, não tem o que falar. Mas esse assunto virou até corneta internamente. Mas aqui vem um outro ponto. Durante a campanha, vazou que o nome do Pedro, do Flamengo, teria sido tentado. E até então, ninguém sabia se isso era verdade. Mas Antônio Dutra Júnior deu entrevista lá no bastidor da Arena durante a eleição e afirmou categoricamente que sim, teve algum tipo de tentativa por ele. O Dutra contou que ele mantém uma boa relação com os empresários do Pedro. O Dutra já foi diretor de futebol do Grêmio, agora será vice-presidente de futebol do Odorico Roman. Só que ele falou, os valores são impraticáveis. O Flamengo não quer liberá-lo para o futebol brasileiro. Então assim, cara, vamos lá, o Pedro teve uma instabilidade com o Filipe Luís, mas já foi recuperado. O Pedro agora virou de novo protagonista, mesmo com o Filipe Luís. O Grêmio viu isso, essa instabilidade, e fez uma conversa, porque o Dutra, pelas ligações que ele tem da época que foi diretor de futebol do Grêmio, tem boa relação com o empresário do Pedro. Ouviu, cara, primeiro, os valores são estratosféricos. Segundo, o Flamengo não libera. Então, esqueçam Pedro. Mas ele foi sim tentado, tal qual uma chapa tentou Benzema, a outra tentou Pedro.
Algum dos dois vem? Não. Risca da lista, não tem como. Tem duas coisas que a direção quer fazer e que são bem mais viáveis. Odorico Roman deve, primeiro, procurar Luiz Felipe Scolari para que permaneça como coordenador técnico do clube. A ideia do Odorico é que o Filipão permaneça. O Rui Costa deverá ser o seu diretor executivo de futebol. E aí fica, no departamento de futebol, o Antônio Dutra Júnior como vice, o cara político, abnegado, que não recebe dinheiro, que está lá por amor ao clube, que vai dar a coordenada. O Rui Costa como diretor executivo de futebol. Tu diz, mas o Rui Costa tem contrato com o São Paulo mais longo. O Rui está numa posição difícil, o São Paulo é um clube politicamente muito dividido, ele tem contrato mais longo lá, mas ele quer sair. Então ele viria, mesmo se fosse o Calef ou o Odorico, ele viria. E aí ele é o diretor executivo. E o Filipão, como uma espécie de grande manager, que vai colar no treinador, colar nos jogadores, dar auxílio nas contratações. O Filipão não vai mexer em contrato, quanto que o cara está recebendo, quanto que deixa para receber, mas ele vai participar do processo como um todo. E o Grêmio quer colocar um cara de scout mesmo, desses do número, que vem ali, quantos passes, acertos e tal, para ainda compor esse elenco, esse time de futebol. Mas vai ter o Dutra, vai ter o Rui Costa, vai ter o Filipão, cada um com a sua função e mais esse cara de scout. Nesta segunda-feira, palavras do presidente Odorico Roman, se o presidente Guerra permitir, ele já vai começar a buscar informações para a permanência do Arthur. O Grêmio trata a permanência do Arthur como prioridade número 1. O Fábio Rigo tinha dito, depois da eleição, que o Grêmio precisa de 4 reforços. Já tinham vazado que 3 nomes de seleção brasileira estavam negociando. Agora se fala em 4 reforços para chegar e jogar. O Grêmio tem um processo aí de fazer uma limpeza da folha, diminuir a folha que está em 21 milhões, para poder contratar mais jogadores. Mas, além disso, a prioridade número 1 de contratar é mais difícil, né? Tem mais... O presidente Odorico disse abertamente: na segunda-feira, eu quero conversar com o presidente Alberto Guerra e quero pedir informações sobre o contrato do Arthur. E a partir da segunda, começar a trabalhar na permanência do Arthur, porque foi ele que mudou o time do Grêmio. E a ideia do novo presidente é chamar o Arthur para conversar, chamar a Juventus. Não vai esperar o contrato com a Juventus até metade de 2026. E o contrato do Grêmio de empréstimo via Juventus. E o contrato mudou várias vezes, tá? Mas na última hora, a Juve pediu para ele renovar até metade de 27. Então ele tem mais um ano lá. O Grêmio quer, a partir de agora, antecipar essa questão. E não duvide se numa dessas o Odorico, antes mesmo da virada do ano, já mantém o Arthur por aqui, faça um acordo com os italianos e renove. Porque ele disse, é a prioridade número 1. O presidente Guerra liberando, ele já começa a trabalhar em nome do Grêmio, com o Arthur e com a Juve, para antecipar que ele tenha um contrato definitivo, para não chegar na metade do ano e o Grêmio se apavorar, porque com a bola que está jogando o Arthur, ele vai deixar o Grêmio. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.